Olá! Muitas cidades aqui na Europa foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial e também foram modernizadas. Mas ainda bem que um montão delas ainda mantém suas origens e isso faz com que elas sejam cheias de encantos e parecem até terem saído de um livro de contos de fadas. E é aquilo que eu já falei aqui naquele vídeo que eu falei sobre as cidades de contos de fada na Alemanha, que vocês gostaram bastante, que são as ruazinhas de paralelepípedo, castelos, torres, arquitetura pitoresca, casas coloridas, pontes, edifícios históricos, paisagens deslumbrantes e super fotogênicas. A junção de todas essas coisas faz dessas cidades, desses vilarejos que eu vou citar aqui, lugares de contos de fadas, e também faz com que esses lugares estejam nessas listas que fazem de vilarejos e cidades mais bonitas do mundo. Muitos desses lugares nos transportam para um outro mundo, para um outro tempo, e sem a gente precisar se esforçar muito, parece que a gente está assim numa outra realidade. Pelo menos eu tenho essa facilidade. Tem alguns lugares que eu já visitei que chega no final do dia, eu paro e penso, aconteceu mesmo ou foi um sonho? Porque a paisagem é tão incrível, o lugar é tão bonito e às vezes tem um ar tão diferente que no final do dia você fica ali meio pensando se aquilo foi um sonho, se aquilo ali foi vida real. Para escolher essas 10 cidades aqui eu fiz uma lista enorme. A lista a princípio tinha 100 lugares, aí eu reduzi para 30 lugares, desses 30 eu tirei esses 10 lugares. Mas é muito difícil, não é fácil escolher só 10. Aqui na Europa tem centenas de vilarejos e cidades de contos de fadas. Eu escolhi umas mais óbvias, outras nem tão óbvias assim. Então vamos lá, as 10 cidades de contos de fadas aqui na Europa para você adicionar à sua lista de desejos. Sintra, que é uma vila que fica na área metropolitana de Lisboa, a mais ou menos uns 30 quilômetros do centro da cidade, na Serra de Sintra. E apesar de ser um dos centros urbanos mais populosos de Portugal, com aproximadamente 380 mil habitantes, recusa ser elevada ao estatuto de cidade. E como estamos aqui para falar de cidades de contos de fadas, nesse caso não é uma cidade, é uma vila, temos que dizer que Sintra parece um reino de fantasia. O Palácio da Pena e suas cores, o Castelo dos Mouros e suas muralhas milenares, o Palácio Nacional com suas chaminés e quartos decorados, o misterioso Palácio da Regaleira e muitas lojinhas turísticas e ruazinhas estreitas de paralelepípedo para explorar. Como não fica muito longe de Lisboa, vale a pena fazer um bate-volta, mas eu indicaria passar ao menos uma noite por lá se você tiver tempo. Porque assim você vai poder curtir o fim do dia e a noite na vila, que é quando ela fica mais vazia, já que muitas pessoas só vão para passar o dia. Sintra tem uma atmosfera mágica, uma arquitetura muito bela, bosques que parecem encantados, e é por isso que ela está nessa minha lista de cidades de contos de fadas na Europa. Bled, na Eslovênia. É uma cidadezinha bem turística que tem aproximadamente 8 mil habitantes, fica aos pés dos Alpes Julianos e às margens do Lago Bled. Já foi considerada um dos segredos mais bem guardados da Europa, mas hoje em dia, talvez, graças à internet, já não é segredo para ninguém. Não se fala muito sobre o vilarejo, mas se fala bastante sobre o lago, que é lindo, rodeado por montanhas alpinas, com uma ilhazinha onde tem uma igreja, o castelo no topo de um paredão de rochas, e tudo isso faz de Bled um local que parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Para quem vai passar o dia, e é o que a maioria dos visitantes fazem, o passeio mais comum é dar uma caminhada ao longo do lago e depois ir até o castelo no topo da colina e também ir de barquinho até a pequena igreja que fica na ilha de Bled. Se você for até lá, coma a especialidade do local, que é o Cremeschnita, uma espécie de torta doce recheada de creme com açúcar de confeiteiro polvilhado por cima. E se estiver disposto, vá até o mirante de Oistritza para tirar uma foto de cartão postal. É um lugar apaixonante por sua beleza, parece realmente saído de um livro de histórias encantadas e um dos lugares mais bonitos da Eslovênia. Fica mais ou menos 1 hora de carro de Ljubljana, que é a capital do país, então muita gente faz bate-volta saindo da capital. E já que eu tô aqui falando de Bled, na Eslovênia, que por sinal o vilarejo e o lago ficam muito perto da fronteira com a Áustria e também da fronteira com a Itália, eu quero acrescentar que, se um dia você tiver possibilidade de ir até a Eslovênia, que é um país pequenininho, que você conheça outros lugares além desse lago.
porque muita gente às vezes coloca só o lago no roteiro e acaba deixando de lado outras cidades, outras localidades no país, que é um lugar muito incrível, muito gostoso de viajar. Tem uma playlist aqui no canal da Eslovênia, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês e dá uma olhadinha lá depois, que é um lugar bem interessante. Confesso que Bled, apesar de ser um lugar lindíssimo, a nossa experiência lá não foi assim maravilhosa. Nós estávamos de motorhome, é um lugar bem complicado de estacionar, e para estacionar o motorhome no estacionamento comum, não era camping, nada assim, custava 50 euros. Eu entendo que para quem está de férias, às vezes esses 50 euros não vai fazer diferença. Mas no nosso caso, a gente morava no motorhome. 50 euros para pagar num estacionamento era muito dinheiro. Então nós fomos para o camping mais próximo que estava aberto e pegamos um ônibus. Mas isso tomou tempo, o ônibus demorou. No fim das contas, a gente só passou algumas horinhas ali em volta do lago e logo voltamos para o camping. Se eu voltaria, super voltaria. Mas para ficar no camping que fica bem ali pertinho do lago, que no caso estava fechado quando a gente passou por lá, ou então para ficar num Airbnb ou num hotel, alguma coisa assim, e poder explorar a região ali com um pouquinho mais de calma. Hallstatt, que é um vilarejo que fica na região de Salzkammergut, na Áustria. Fica às margens do lago Hallstatt e tem aproximadamente 1000 habitantes. O vilarejo, que é muito charmoso, mas também é bem pequeno, é historicamente conhecido pelas suas minas de sal, que por sinal são abertas à visitação. Vira e mexe, Hallstatt aparece nas listas de lugares mais bonitos da Europa. É um destino turístico muito popular e é de se entender porque realmente o vilarejo e toda a região é muito bonita e romântica. Lago de águas cristalinas, arquitetura alpina muito bem conservada, a igreja icônica que aparece em grande parte das fotos que nós vemos do vilarejo, as montanhas de fundo. Parece que saiu direto de um conto de fadas. Durante o inverno, a paisagem fica ainda mais incrível porque as montanhas ficam cobertas de neve. Eu diria que fica incrível e dramática. O Mark, que gosta de usar bastante esse adjetivo para descrever paisagens, dramático, dramática, normalmente ele usa esse adjetivo quando a paisagem tem montanhas e tá nublado e tem umas nuvens cobrindo as montanhas, ou tem um sol, mas o sol tá batendo ali no meio das nuvens. Bom, eu não costumo usar muito em português, não costumava, agora até uso um pouquinho essa palavra dramático para descrever paisagem, mas eu consigo entender a vibe, né, de dizer que um lugar tem uma paisagem, um visual dramático. E quando nós visitamos Hallstatt, estava chovendo, tinha neblina cobrindo as montanhas, então podemos dizer que o visual estava dramático. Colmar, que é uma cidade e capital do departamento do Alto Reno, na França, e fica na região da Alsácia, pertinho da fronteira com a Alemanha. Tem aproximadamente 70 mil habitantes e é um lugar onde influências francesas e alemãs se fundem. Lembrando que a região da Alsácia já foi parte da Alemanha, consequentemente, Colmar também foi parte da Alemanha. Por isso, tantas influências, tanto na arquitetura quanto na culinária e na cultura. É um local com canais tranquilos, ruazinhas de paralelepípedos, casas de enxaimel e uma beleza histórica. Colmar também é considerada a capital do vinho da Alsácia. É um lugar muito charmoso e um destino de contos de fadas ideal para ser visitada em qualquer época do ano. Český Krumlov, que é uma cidade que fica no sul da República Tcheca, na região da Boêmia do Sul. Tem aproximadamente 13 mil habitantes e o centro histórico é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1992. A arquitetura da cidade é linda e tem uma mistura dos estilos gótico, barroco e renascentista. Sua principal atração é o seu castelo, que é do ano de 1240. É com certeza uma das cidades de contos de fadas da Europa. O castelo, o rio Moldava, a praça Zvornosti, um centro histórico com ruas medievais, tudo isso faz a cidade ser um lugar mágico. Durante o verão é mais agitada e durante o inverno, principalmente quando neva, se transforma em um cenário ainda mais incrível. Para chegar até lá, você pode ir de carro ou pegar um trem ou ônibus saindo de Praga. Giethoorn, eu acho que é mais ou menos assim que fala, mas enfim, vamos lá. Que é um vilarejo com aproximadamente 3 mil habitantes que fica na Holanda. É conhecido também como a Veneza da Holanda devido às quase 200 pontes que cruzam seus canais. Carros são banidos no vilarejo e o principal meio de transporte por lá é o barco, que inclusive você pode alugar para passear pelos canais.
Se você não curte barcos de jeito nenhum, você pode caminhar pelas trilhas que passam ao lado dos canais. E as casas desse vilarejo são um sonho. Elas ficam na beira dos canais e são rodeadas por gramados e jardins. O local tem uma atmosfera bem pacífica e agradável. Fica a 120 km de Amsterdã e a melhor época para visitar é na primavera, porque é quando o vilarejo fica mais florido e mais colorido. Positano, que é uma comuna que fica na província de Salerno, na região da Campania, na Itália. Tem cerca de 4.000 habitantes e fica na famosa Costa Amalfitana. Positano é uma cidade que tem uma beleza impressionante e parte dessa beleza vem dos seus edifícios em tons pastéis que ficam em uma encosta íngreme. É muito glamourosa, fica à beira-mar, tem ruas sinuosas, praias bonitas, água azulzinha e um visual de cartão postal. Positano tem uma luz tão bonita que em alguns momentos nem parece real. Até a metade do século XIX era uma pequena vila de pescadores que poucas pessoas conheciam e hoje é um tipo de paraíso litorâneo turístico, com muitos restaurantes, gelaterias e lojinhas. Reina, que é uma vila de pescadores que fica no arquipélago de Lofoten, na Noruega. Sua população é de aproximadamente 300 habitantes. É rodeada por baías, fiordes e montanhas lindíssimas. Ou dramáticas, como diria o Mark. Não é um lugar de fácil acesso, mas tem uma paisagem natural deslumbrante e durante o inverno você pode avistar a aurora boreal. Algumas das casinhas vermelhas que vocês estão vendo nas fotos são alojamentos para turistas. Aliás, eu fui futricar no Airbnb e tem algumas dessas casinhas para alugar por lá. E se você não tem cadastro no Airbnb, nunca alugou uma casa, um apartamento, um quarto, nada por lá, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo e você clicando nesse link, se cadastrando através desse link, você pode receber até R$300 de desconto na sua primeira hospedagem. Não precisa ser agora, você pode usar esse desconto no futuro, né? Porque afinal estamos passando por um momento que está muito complicado viajar. Tô usando a palavra complicado para não usar outra palavra pior. Bruges, que é a capital da província de Flandres Ocidental, na Bélgica. Tem cerca de 117.000 habitantes e é conhecida como a Veneza do Norte. Uma das características que fazem de Bruges uma cidade de contos de fadas são seus canais. A arquitetura medieval da cidade é lindíssima e passear por lá é como ser levado de volta para algum lugar do passado. Existem trens que saem de Bruxelas em direção a Bruges e o trajeto demora cerca de 1h30. É um destino turístico bem popular aqui na Europa e no verão costuma ser muito movimentada. E se você for até lá um dia, você vai comer um chocolatinho e um waffle por mim. Combinado, hein? Ó, tratinho aqui de dedinho. Mostar, que fica na Bósnia e Herzegovina. Eu tenho um problema falar esse nome, então eu tenho que falar meio assim pausado. E tem aproximadamente 113.000 habitantes. É uma das cidades mais conhecidas do país e é famosa pela Stari Most, ou Ponte Velha, que é do século XVI. Assim como outros vilarejos e cidades que citei aqui, é um lugar mágico. Vale muito a pena caminhar por Mostar e apreciar a sua mistura de arquitetura islâmica e balcânica. Também é um lugar que no verão europeu costuma ficar bem movimentado. De Sarajevo até lá são aproximadamente 130 km de distância e também está pertinho da fronteira com a Croácia. Durante o verão, é muito comum alguns locais pularem da ponte e essa é uma atração à parte. Eu sou aquele tipo de pessoa que ficaria ali vendo as pessoas pularem da ponte por horas e esqueceria de passear pela cidade. E essas foram as 10 cidades de contos de fadas aqui da Europa e eu quero saber de você que está aí do outro lado. Se você já visitou aqui a Europa, me conta qual é o seu destino de contos de fadas por aqui. E se você não visitou ainda, me conta aí qual desses lugares que eu falei é aquele que você ficou pensando assim, nossa, eu gostaria de ser teletransportado para lá agora. Eu vou confessar que o lugar que eu fiquei com vontade de ser teletransportada agora é Reina, na Noruega. E olha que é inverno, deve estar muito frio lá, mas eu não ligo. Uma casinha daquelas do Airbnb lá deve ter aquecedor, quentinho, ó, só ia ficar na janela apreciando a paisagem. Lembrando também que eu tenho uma lista aqui com vários outros vilarejos e cidades de contos de fadas na Europa. E se vocês gostarem desse vídeo aqui, a gente pode fazer um outro parecido aí no futuro. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo.